Oi, pessoal! Hoje nós vamos começar a falar sobre o inadimplemento das obrigações e as suas consequências. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar das perdas e danos. O que são perdas e danos? Não é? É a diminuição do patrimônio do credor em razão do inadimplemento do devedor. Então, é a diferença, né, do atual patrimônio do credor em relação àquilo que ele teria com o adimplemento da obrigação. Então, nós temos aí como pressuposto a responsabilidade civil, que é exatamente, né, a obrigação de indenizar em razão dos danos causados ao credor. Então, nós temos duas espécies de dano civil: é o dano material e o dano moral. Então, o ônus da prova desse dano, o credor ele deve demonstrar, né, que o inadimplemento do devedor lhe causou danos, né, de natureza material ou moral, ou de ambos. Então, a regra do ônus da prova é que ela seja realizada, né, que o dano seja demonstrado pelo credor. Então, essa é a regra do Código Civil, né? Nós sabemos que, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova é invertido, né? Passa a ser do fornecedor. Agora, nós temos também as hipóteses de dano presumido, né? Então, quando nós falamos de dano presumido, nós estamos falando da dispensa, né, da realização da prova, de se demonstrar a existência de dano, mas isso não quer dizer que haja a obrigação de indenizar, ainda que não tenha dano. Não, não é isso. É que o dano, na verdade, em algumas situações, né, previstas em lei ou de entendimento da jurisprudência, em algumas situações aquele dano já está presumido. Por quê? Né, que o legislador e os julgadores, em algumas situações, optaram por considerar o dano presumido, porque em algumas ocasiões a demonstração do dano é muito difícil, né? Então se torna uma prova muito difícil de ser realizada pelo credor. Então, em algumas situações, o legislador optou por considerar o dano presumido, e nós vamos ver algumas dessas situações mais para o final da aula. Bom, então é diante desses dois elementos, né, da culpa e da existência de dano, é que haverá a, a obrigação, né, de reparação de danos. Então, nós temos aí dois elementos indissociáveis, né, da reparação de danos, né, que é o que forma, o que gera a responsabilidade civil, que é a existência de dano e a culpa do devedor, né? Porque nós vimos algumas situações em aulas recentes em que a obrigação é extinta, ainda que não haja cumprimento, diante da impossibilidade, né, do adimplemento, sem culpa do devedor. Então, nós temos aí dois elementos obrigatórios, que é a culpa e a existência de dano, que em regra deve ser demonstrada pelo credor, né? Fora aquelas situações em que o dano já é presumido. Então, qual é a finalidade da reparação de danos, né? O que é a reparação de danos? A reparação de danos é a obrigação de indenizar, de repor aquilo que o credor perdeu, né, em razão do inadimplemento do devedor. Então, a finalidade aqui é de reequilibrar essa relação jurídica que ficou desequilibrada diante do inadimplemento do devedor. Então, a finalidade é de reequilíbrio, né? A composição
por meio de quantia certa, correspondente à prestação que não foi cumprida e aos danos, né, suportados pelo credor com o inadimplemento da obrigação. Então, nós temos aqui, né, as hipóteses de indenização. O artigo 402 prevê, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, nós temos aqui no artigo 402 as duas espécies, né, de dano, os prejuízos efetivos, aqui nós estamos falando de danos materiais, então nós temos prejuízos efetivos, que foi aquilo que ele efetivamente perdeu, e nós temos também os lucros cessantes, que nada mais é do que aquilo que o credor deixou de ganhar com o inadimplemento do devedor. Então, nós temos aqui os requisitos, né, para a concessão da indenização. Bom, em relação ao dano emergente, né, que é o prejuízo efetivo, é a concreta diminuição patrimonial do credor. Então, aqui nós temos a condenação para proceder à reparação do bem ou pagar a quantia necessária à sua reparação, né, a reparação do dano. E se a obrigação for pagamento em dinheiro, a indenização será por juros e acréscimos legais. Então, por exemplo, né, o inadimplemento da obrigação de pagar quantia certa, né? Qual o que o credor poderá cobrar do devedor? A prestação, a quantia certa, acrescida, né, dos juros e da correção monetária. Os juros aqui são os juros moratórios, né? Os juros decorrentes do atraso. Então, é o prejuízo que suportado pelo credor no pagamento de quantia certa. Então, diz o artigo 404, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com a atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional, ou seja, sem prejuízo, né, de alguma pena que tenha sido estabelecida pelos contratantes. O parágrafo único diz o seguinte: provado que os juros de mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Então, se o credor provar, né, que apenas os juros de mora não cobrem o seu prejuízo decorrente, né, do inadimplemento da obrigação de pagar a quantia certa, ele pode requerer uma indenização suplementar, comprovando, né, o prejuízo e essa indenização ser concedida pelo juiz. Bom, em relação ao lucro cessante, né? O lucro cessante é aquilo que o credor deixou de ganhar, né, em razão do inadimplemento do devedor. Então, é uma vantagem econômica que razoavelmente se obteria se a obrigação tivesse sido cumprida. Por que razoavelmente? Né? Porque é aquilo que ele deixou de ganhar, isso deve ser demonstrado pelo credor. O que seria razoável? O que ele razoavelmente ele ganharia com o adimplemento, né? O que ele obteria com o adimplemento da obrigação. E aí nós vamos trabalhar alguns exemplos interessantes quando nós tivermos a nossa aula, né, online. Nós podemos trabalhar alguns exemplos de lucros cessantes, mas ele deve ser demonstrado
pelo credor. E aqui se aplica o princípio da razoabilidade. Por quê? Porque não é aquela perda concreta, né? O que ocorre, né, com o efetivo prejuízo, com o dano emergente. O dano emergente é aquilo que de imediato eu faço a prova exatamente daquilo que eu perdi. Agora, quando eu falo em lucro cessante, é mais difícil eu ter essa dimensão exata. Então, é o que razoavelmente ele obteria com o adimplemento da obrigação. Então, nós aplicamos aqui o princípio da razoabilidade. E nós temos também a hipótese da perda da chance. Também se encaixa, né, na espécie do lucro cessante. Também trabalharemos alguns exemplos, né, de perda da chance na nossa aula online. Mas, basicamente, né, é aquele dano pelo inadimplemento do devedor que ocasiona a perda de uma chance, é aquilo que ela poderia, né, ter adquirido com o adimplemento e ela perdeu, ela não tem certeza, né, o devedor não tem a certeza de que ele obteria aquela vantagem com o adimplemento do devedor, mas o fato é que havendo inadimplemento do devedor, ele sequer teve a chance, né, de obter aquela vantagem. Então, isso também é lucro cessante. Bom, sempre lembrando que deve haver nexo de causalidade, né, entre o dano e o inadimplemento do devedor. Então, diz o artigo 403, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só inclui os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela imediato, sem prejuízo, né, do disposto na lei processual. Então, ainda que o inadimplemento tenha sido deliberado, né, tenha partido da vontade do devedor, ainda assim o credor deve demonstrar que a sua diminuição patrimonial, o dano emergente ou o lucro cessante, que é efeito direto do inadimplemento do devedor. Então, deve ser demonstrado o nexo de causalidade. Bom, e a fixação, né, do montante da indenização? Então, nós temos a determinação legal, né, prevista no artigo 407, ainda que não se alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros de mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro como as prestações de outra natureza, uma vez que lhe esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Então, essa é uma determinação legal que não precisa estar no contrato, não precisa estar na decisão judicial. Os juros de mora, eles são devidos em decorrência de previsão legal. O artigo 940 prevê: aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente que dele exigir, salvo se houver prescrição. Então, essa pena, né, de ter que indenizar em dobro, ela decorre de uma previsão legal. Então, eu não tenho, né, que demonstrar que o meu prejuízo, né, foi o dobro da dívida. Não, essa já é uma fixação do montante previsto em lei, né? E aqui, isso quer dizer que ele tem que pagar essa indenização, né, o dobro do que ele cobrou, ainda que não haja dano, porque eu não preciso demonstrar
né, o dano nesse caso, aqui já há uma previsão legal, simplesmente diz o seguinte: aquele, né, que cobrar dívida já paga, deverá indenizar em dobro o que cobrou. Bom, aqui o dano está presumido, então isso não quer dizer que que não precisa existir o dano. Aqui o dano é presumido e a indenização, né, por opção legislativa, né, está fixado na lei, no artigo 940. Essa indenização, ela pode também ser fixada, o montante da indenização pode ser fixado em uma cláusula penal, né, que é outro tema do inadimplemento das obrigações que nós vamos estudar mais para frente. Mas, então, essa fixação do montante também pode ser fixado pelas próprias partes. Ou por sentença judicial. Então, num processo judicial, em que se for, né, cobradas perdas e danos, as partes vão produzir as provas, né, que cabem a elas. Então, o credor deve demonstrar o dano e deve demonstrar também o valor do dano, e o juiz, diante das provas, ele vai fixar o valor da indenização, seja do dano material, seja do dano moral. Lembrando que, em relação ao dano moral, a fixação, né, do dano moral, ela tem critérios diferentes, então vai ser analisado caso a caso, vai depender de quem, né, está julgando também, mas o credor, ele deve apresentar na sua petição inicial o valor que ele acha, né, correto para se fixar a indenização por dano moral. Então, como é que o credor, né, vai mensurar, vai valorar esse dano moral? Diante de pesquisa jurisprudencial, né, a gente deve verificar qual o montante, o que os tribunais têm decidido, para tentar ser razoável no pedido, porque a improcedência desse pedido vai gerar ônus de sucumbência, como nós sabemos. Então, o credor deve tomar cuidado, né, para não requerer valores exorbitantes, muito altos, muito aquém daquilo que os tribunais têm fixado em relação, né, a situações semelhantes a dele, para que ele não tenha um prejuízo maior ainda diante de uma sucumbência. Então, mas é importante a gente frisar que o credor, ele deve, né, na sua petição inicial, formular, né, um pedido certo, ele deve apresentar o valor que ele acha correto. E aí, o juiz vai verificar se aquele valor está dentro, né, daquela situação apresentada, e vai julgar procedente, ou ele pode também diminuir, fixar um valor menor do que foi pedido. Ele pode fixar um valor maior? Não, não pode, porque aí ele vai estar extrapolando, né, os limites do pedido do autor, né, do credor, no caso. Então, esses são alguns dos critérios, né, para fixação do montante da indenização em sentença judicial, tá bom? Bom, então, aqui nesse último slide, eu trouxe para vocês alguns entendimentos, né, algumas súmulas em relação à indenização. Então, o TJ de São Paulo, na súmula 162, ele fixou o montante, né, os lucros cessantes em relação a atraso na entrega de imóvel, né, objeto de compromisso de compra e venda. Então, a súmula 162 diz o seguinte:
descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção do prejuízo do adquirente, independente da finalidade do negócio. Então, essa súmula ela se deu por quê? Havia muita discussão quando ocorria o atraso, né, da construtora na entrega do imóvel. Havia muita discussão em relação aos lucros cessantes. Por quê? O que seria os lucros cessantes? Seria aquilo que eu deixei de ganhar com o aluguel do imóvel, por exemplo. Então, havia muita discussão se o credor, se o comprador, ele tinha que provar que ele realmente iria alugar aquele imóvel, se ele ia realmente obter, né, aquela renda com o imóvel, ou se ele ia simplesmente investir no imóvel, ou se ele ia morar no imóvel, né? Então, isso tinha que ser comprovado. E, além de tudo, para a fixação do valor, eu tinha que provar ainda qual o valor de mercado, de aluguel. Então, o tribunal, além dessa súmula 162, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele fixou também o valor da indenização desse caso, que, salvo engano, é 1% do valor do imóvel, 1% ao mês. Isso seria o lucro cessante decorrente do atraso da entrega do imóvel. Mas a gente vai checar, né, essa fixação do Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí na nossa aula online a gente pode verificar se é 1% mesmo, mas também tem súmula a respeito. Então, cessou essa discussão e a necessidade de provar, né, de comprovar o lucro cessante e também de fazer prova do valor, né, que se obteria com o aluguel desse imóvel, porque a cláusula 162 já diz que o dano é presumido, então há lucro cessante, isso não se discute, e além disso fixou também qual o percentual aí sobre o valor do imóvel, né, que seria o objeto de indenização. Aqui também tem aqui foi um acórdão do STJ, né? Também aqui haveria presunção de dano, aquisição no pacote de biscoito com corpo estranho no recheio de um dos biscoitos, né? Às vezes tem alguns casos em que foi achado inseto em refrigerante, objeto em saquinho de biscoitinho, essas coisas. E aqui a discussão foi que não houve a ingestão, né, daquele objeto, mas que expôs o consumidor ao risco concreto, né, de lesão à saúde e segurança. Então, é fato do produto e existência de dano moral. Aqui o dano moral é presumido, porque eu não preciso provar que eu tive, né, realmente foi um constrangimento ilegal, que houve um dano moral efetivamente. O simples fato de expor, né, o consumidor aquele risco de ingerir aquele objeto que certamente, né, faria mal à sua saúde, aquilo por si só já geraria o dano moral, porque o dano aqui é presumido, né? Então, independente da sua ingestão, o tribunal entendeu que havia ali a obrigação de indenizar o consumidor. A súmula 388 do STJ prevê que a simples devolução indevida do cheque caracteriza dano moral. Então, a devolução de um cheque, sendo que havia fundos suficientes lá no banco, havia, né, saldo bancário, foi um erro do banco, também o credor não tem que provar o dano moral, porque esse dano moral está presumido. Então, por que está presumido? Né? Por que caracteriza dano moral? Aqui é a justificativa, né, da importância da sua idoneidade para a obtenção
de crédito, né? Então, aquela pessoa que tem, né, as suas coisas em ordem, né, que mantém o adimplemento das suas obrigações, ela certamente, né, haverá um abalo moral quando ele tem uma exposição como essa, uma devolução de cheque, ainda, né, que seja por um erro do banco. Bom, a súmula 405 prevê que independe de prova de prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos e comerciais. Então, a utilização de imagem sem autorização prévia, né, do titular do direito, isso por si só caracteriza dano moral. Dano moral imaterial, né? Já que tem fins econômicos ou comerciais, vamos imaginar a utilização da imagem de um artista, né, sem autorização. Então, ele tem aí o dano moral pela utilização indevida da imagem, e ele também pode comprovar o dano material. Qual seria o dano material? Quanto ele cobraria para fazer aquele comercial, né? Quanto vale o seu cachê? Então, isso seria lucro cessante, foi aquilo que ele deixou de ganhar com a exposição, né, da sua imagem. Então, pessoal, eu vou parar por aqui. Na nossa aula online, nós vamos analisar alguns casos, vou trazer alguns exemplos, né, de dano material, lucro cessante, alguns casos interessantes aí de indenização, tá bom? Então, por hoje é só.